Boa noite a todos, amigos, companheiros de jornada. Sexta-feira, 20 horas, estamos iniciando mais uma live através do Facebook e também do YouTube, a página Centro Espírita, 3 de outubro, aqui em Varginha, no sul de Minas, para todos os companheiros de todo o Brasil, todos que estiverem nos assistindo. O nosso especial boa noite, é uma honra estar aqui mais uma vez, prosseguindo nos nossos estudos da doutrina espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, estudando o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Vamos iniciar nossa reflexão da noite, nosso trabalho, com uma oração de abertura, para que a gente possa tirar o maior proveito possível da nossa reflexão da noite. Pedimos a bênção do nosso Divino Mestre, que possa nos trazer bastante discernimento, bastante luz, para que possamos na noite de hoje aprender, refletir sobre os seus ensinamentos de luz, a fim de que possamos caminhar cada vez mais, ainda que lentamente, mas sempre em rumo da plenitude da luz, sob a luz da doutrina espírita e dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo. É um prazer enorme estar aqui. Vamos iniciar nossos estudos. Boa noite a todos que já estão nos acompanhando, você que está compartilhando aí em outras páginas, em outros grupos, a nossa transmissão. A gente fica honrado e feliz com todos vocês. Bom, no início desse capítulo, capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, Kardec, no subtítulo 1, no início desse estudo, Kardec nos traz uma passagem do Evangelho de João, no capítulo 18, de versículos 33 a 37. Diz o seguinte: Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes, meus servidores, teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Meu reino não é aqui. Pilatos então pergunta pela segunda vez: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou o rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. A verdade, qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Essa é a base do nosso estudo de hoje, essa passagem que está em João, capítulo 18, versículos 33 a 38. Vamos nos contextualizar primeiramente para entendermos mais profundamente essa passagem, esse ensinamento do Mestre. Pilatos, tornando a entrar no palácio do pretório, a fortaleza, pergunta a Jesus: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Então aqui nós temos uma frase emblemática de Jesus, nesse momento que Pilatos o interroga. Quem era Pilatos? Pôncio Pilatos, governador da Judéia, ou prefeito da Judéia, alguns historiadores dizem procurador romano. Na realidade, ele era uma extensão do Império Romano na Judéia, uma autoridade. O imperador à época era Tibério. Então Pilatos era a autoridade romana, haja vista que nessa época de Jesus, a província da Judéia, como o território todo de Israel, naquela época
Judéia, Samaria e Galiléia, as principais províncias dos judeus ali, estavam subjugadas, estavam sob o domínio do Império Romano. Então essa é a situação. Então isso acontece em Jerusalém, na Judéia. E nesse momento, como Kardec inicia esses estudos, em que Pôncio Pilatos pergunta a Jesus: sois o rei dos judeus? Pilatos estava a sós com Jesus, diante, claro, da sua guarda, dos seus soldados. Não estavam presentes os judeus. Na realidade, era um território ali romano. Uns historiadores dizem que estava no pátio do pretório, ao lado das Torres Antônia. Era uma construção ao lado do templo dos judeus, do Sinédrio. Então, contextualizando a época e o local, essa passagem acontece então em Jerusalém, no pretório, uma espécie de fortaleza que tinha ao lado as Torres Antônia, que era uma proteção militar nessa sede do governo romano na província da Judéia. E quem leva Jesus até Pilatos? Bom, foram os judeus, os fariseus, a cúpula da religião judaica à época, representantes do Sinédrio. Em regra, em Jerusalém tinham 72 membros, onde Caifás era o sumo sacerdote que protagonizou esta prisão de Jesus. Então, o Sinédrio era uma estrutura judaica que tinha autonomia judiciária e legislativa e uma certa autonomia até executiva, do poder executivo. Não era total essa autonomia como poder executivo, porque era uma província subjugada sob o domínio do Império Romano. Mas o Império Romano dava ao Sinédrio, a essa cúpula judaica religiosa, representada pelo Sinédrio, dava bastante autonomia. Contudo, quando Jesus é preso no Getsemane, nessa sexta-feira que antecede a Páscoa, estavam juntos alguns soldados romanos e Jesus é levado preso ao Sinédrio, ao lado da estrutura de Pôncio Pilatos, do pretório, da fortaleza romana. Contudo, eles não enxergavam no momento a autoridade, os fariseus, de matar Jesus como eles queriam, eliminar Jesus. Então eles criam um plano macabro, falso, de levá-lo a Pôncio Pilatos, que tinha esse poder de crucificar ou de exterminar um ser humano de outra forma, mas eles então criam uma história falsa, como tudo que foi Jesus acusado foi falso. Eles criam uma história, vão falar para Pôncio Pilatos que Jesus é o rei dos judeus, e dessa forma, ele sendo rei dos judeus, que era uma província de Roma, vai, de certa forma, ameaçar o Império Romano. Então é essa questão que é levada dos judeus para Pôncio Pilatos. Os judeus, o Sinédrio, representados pelo Sinédrio, então levam Jesus até Pôncio Pilatos no pretório romano. E interessante que os judeus não quiseram entrar, por isso que eu disse agora há pouco que nesse diálogo Pilatos não está na presença dos representantes do Sinédrio, dos judeus. Eles não quiseram entrar, os judeus, os fariseus, pois era a véspera da Páscoa. E esses fariseus se negaram a entrar no pretório, que era um território romano, para não se tornarem impuros para as festas da Páscoa. Olha que contrassenso, que coisa absurda. Levam Jesus, um inocente, o nosso divino mestre, naquele momento, naquela humilhação toda, e se negam a entrar em território romano porque eles já tinham feito os seus rituais de purificação para as festas da Páscoa, que aconteceria 2 dias depois. Então, um contrassenso muito grande, né, que aconteceu nessa prisão, tudo ilegal, tudo com mentira, acusando Jesus de blasfêmia, de ser rei dos judeus, que colocava em risco o Império Romano. Então, essa é a situação histórica do acontecimento em estudo hoje à noite.
Boa noite a todos aí que estão já participando conosco. Obrigado aí pela presença. Vamos seguir nos nossos estudos. Um tema hoje, você que acabou de conectar, um tema muito interessante, é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Desse Mundo. Então, voltando ao momento em que Jesus se encontra junto aos romanos, apenas os romanos, na presença de Pôncio Pilatos, a autoridade ali, naquele momento em Jerusalém, na Judeia. Qual que é a postura que Pilatos tem frente a Jesus? Pilatos fica totalmente indeciso, Pilatos hesita. Pilatos oscilava entre a sua consciência, pois ele sabia da inocência de Jesus, e oscilava entre os apelos do mundo, daquele momento ali material. Ele, autoridade, querendo ficar bem com a elite judaica, que eles tinham que ter um relacionamento bom. Isso traria paz para o Império. Portanto, nesse momento, ele ficou tão indeciso que provavelmente um soldado romano passa a informação que ele estava diante de um galileu. E quando Pilatos descobre que Jesus era da Galileia, outra província que ficava ao norte após a Samaria, o Pilatos ele tenta sair fora da situação, né? não julgar aquele que ali estava, e tenta enviar para Herodes, que era o governador, o prefeito da província da Galileia, pensando o seguinte: Jesus nasceu na Galileia, ele é galileu, eu não tenho nada a ver com isso, represento aqui o Império Romano na província Judéia, aqui em Jerusalém. Mas Herodes também não aceita, não vai querer pegar essa situação. É o que hoje no direito nós chamamos de conflito negativo de competência. Esse é o primeiro conflito negativo de competência da história, onde há dois juízes ou dois tribunais aparentemente aptos a julgar um processo, uma causa, e os dois se negam a julgá-lo. Isso então aconteceu com Pôncio Pilatos. Ele não queria, porque na consciência dele ele sabia da inocência de Jesus, então ele queria enviar para Herodes, que também não aceitou. Então Pilatos teve que fazer esse julgamento, ele teve que agir. E ele hesitou o tempo todo, ele pergunta 2 vezes para Jesus: você é o rei dos judeus? Na primeira, Jesus responde: você está dizendo isso por conta própria ou porque te disseram? E Pilatos continua sem entender nada do que estava acontecendo, estava ali diante do nosso mestre, o governador espiritual da terra, mas não tinha conhecimento, não tinha evolução moral, espiritual suficiente para entender a situação. Nesse breve diálogo, que foi um breve diálogo entre Jesus e Pilatos, Pilatos então não entende absolutamente nada que Jesus diz. Pilatos tem a impressão que a realeza de Jesus se restringe a uma região geográfica, se restringe a um lugar. Tanto que, no início, como está em João, Jesus disse: se meu reino fosse desse mundo, os meus servidores estariam em guerra com você. E não era essa a situação. Interessante que aqueles como Pilatos, que não compreendem, que não compreenderam a época como Pilatos, a vida futura, que não entenderam como Pilatos os preceitos morais que o Cristo nos trazia, imaginando que o Cristo estava falando de um lugar físico na terra, um espaço físico na terra, essas pessoas, como Pilatos, não compreenderam e não compreendem a expressão: meu reino não é deste mundo. Não compreenderam, e tem gente que, infelizmente, ainda hoje não compreende. Pilatos ficou procurando em Jesus referências humanas, com um olhar superficial. Para entender Jesus, é preciso procurar em Jesus referências divinas, referências de Deus com um olhar profundo. Isso não aconteceu nesse diálogo que Pôncio Pilatos faz com Jesus de Nazaré. Vamos para a nossa primeira reflexão. Nós, nos dias de hoje, vamos olhar para Jesus sob qual perspectiva? Qual realeza é a do Mestre? É um rei material ou é um rei espiritual?
É uma pergunta que todos nós sabemos a resposta hoje, mas à época Pilatos ficou muito confuso. Jesus, nesse diálogo com Pilatos, afirma: eu não nasci e nem vim a esse mundo senão para testemunhar a verdade. Essa passagem é tão importante quanto aqui a primeira. Meu reino não é deste mundo. Essa passagem é muito importante. Eu não nasci e nem vim a esse mundo senão para testemunhar a verdade. Por que estou chamando a atenção para essa parte da resposta de Jesus frente a Pilatos? Veja bem, testemunhar a verdade. Vamos entender o que era a verdade. Qual que era a verdade que Jesus trazia naquele instante, divulgando, demonstrando a boa nova. A verdade era Deus, era a grandeza de Deus, não aquele Deus do Antigo Testamento preconizado por Moisés, aquele Deus vingativo e punitivo do Antigo Testamento. Jesus trazia a verdade como um Deus misericordioso, um Deus de amor, um Deus soberanamente justo e bom, como agora recentemente, há menos de 200 anos, Allan Kardec nos reforça esses conceitos que estão esses atributos da divindade no item 13 do Livro dos Espíritos. Deus imutável, onipotente, eterno e soberanamente justo e bom. Então essa era a verdade que Cristo trazia e Pilatos não entendeu. Chama atenção para o testemunhar. Por que Jesus disse, veio testemunhar a verdade? Ele não disse, por exemplo, eu vim trazer a verdade. Jesus disse testemunhar a verdade. Eu vim dar testemunho da verdade, testemunho de Deus. Porque testemunhar é para quem viu, testemunhar é para quem presenciou. A testemunha no processo judicial hoje, que tem o mesmo sentido deste usado para Jesus, ela não pode dar opinião. A testemunha em um processo judicial não emite seu juízo de valor, seu juízo próprio. A testemunha só fala o que viu e o que presenciou. Então, por isso que Jesus diz, eu vim testemunhar a verdade. Ele não disse, eu vim trazer a verdade. Porque Jesus estava com o Pai. Jesus estava com o Criador. Jesus é a mais robusta extensão divina que veio à Terra. Jesus é a mais robusta extensão divina de Deus que esteve presente entre nós, seres humanos. Não podemos esquecer essa passagem que é tão importante quanto o meu reino não é deste mundo. Quando ele diz testemunhar a verdade, é de uma profundidade muito grande que a gente precisa refletir dessa forma. Seguindo os estudos nesse capítulo 2, dessa vez eu não vou colocar subtítulo por subtítulo, porque os assuntos são muito interligados, mas há um subtítulo número 5, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está escrito lá, ponto de vista. Isso é interessante a gente chamar a atenção também, em relação a essa situação que estamos comentando. Quando compreendemos que Jesus se referia ao reino dos céus, ao espírito imortal, consequentemente se referindo à reencarnação que viria nos elucidar o espiritismo através de Allan Kardec, depreende-se, conclui-se alguns pontos relevantes em relação a este ensinamento do Mestre. Por exemplo, a existência na vida corporal é passageira, é temporária. Em outras palavras, tanto a riqueza material quanto a pobreza material vão passar, vão acabar, devido à transitoriedade da vida corporal, da existência corporal. Em outras palavras ainda, as vicissitudes, ou seja, os obstáculos da vida, são meros incidentes que devem ser enfrentados com paciência, com resignação. A morte
nos ensinamentos de Allan Kardec, a morte, ela não é apavorante a partir desse ensino do mestre. A morte não abre a porta para o nada. A morte sim vai nos abrir a porta para novas possibilidades, pois a vida continua. Ainda que percamos a indumentária física, o nosso corpo, a nossa existência corporal, mas nós vamos continuar fazendo parte do reino dos céus, do reino de Deus, onde temos aqui no nosso planeta Jesus Cristo como nosso reino, a sua realeza espiritual. Então, bastante interessante esse ponto de vista que Kardec nos chama a atenção, a fim de que tenhamos esse entendimento sobre essa amplitude que Jesus já nos deixa 2000 anos atrás, esses pontos esclarecidos agora por Allan Kardec sobre a luz da doutrina espírita, sobre a imortalidade da alma, sobre a vida eterna, que nós, espíritas, acreditamos e que não era comum à época. Os judeus, os fariseus não acreditavam em Deus, mas não da forma que Jesus trouxe. Esse um dos motivos, claro, que causou todo esse problema com a boa nova de Jesus, com esses rituais já nefastos e sem sentido dos fariseus e da maioria das seitas judaicas, que davam valor aos rituais, às coisas externas e usavam a religião para subir na vida, para dominar as classes mais pobres, e estavam sempre em conluio, em acordo com o Império Romano, que era o dominador da Judéia nessa época. Interessante também entendermos uma outra reflexão dessa passagem de João, muito importante, quando Jesus diz, meu reino não é deste mundo, é que Jesus, diante de Pôncio Pilatos, ele não invalida, Jesus sequer desrespeita as organizações da terra. Com muita humildade, que era característica do Mestre, a humildade, a caridade, apesar da sua elevação moral e intelectual como nunca foi vista, mas nesse momento, com Pôncio Pilatos no pretório, na sede em Jerusalém do Império Romano, a extensão do Império Romano na sua província, na Judéia, Jesus mantém essa humildade que ele sempre teve. Ele respeita a autoridade da terra, daquele momento passageiro ali de Pilatos, assim como ele também, há horas antes, tinha respeitado e acatado as decisões de o condenarem do Sinédrio, representado pelo seu sumo sacerdote, Caifás. Então, diante dessas regras terrenas, Jesus humildemente as respeita, mesmo tendo toda a elevação moral e espiritual de um Cristo, como eu disse agora há pouco, uma extensão robusta da divindade como nunca vista por nós aqui na Terra. O que Jesus ensina é que temos que atribuir às conquistas terrenas, às conquistas materiais, importância relativa. Como disse, ele não desvaloriza, não desrespeita, não aniquila a autoridade de Pilatos, mas ele já nos deixa nas entrelinhas essa interpretação para que nós hoje, que podemos entender melhor essas passagens evangélicas sob a luz do Espiritismo, Jesus nos deixa esse ensinamento claro. Qual é esse ensinamento? Priorizar os projetos espirituais, priorizar os projetos materiais, priorizar as conquistas espirituais. Kardec, nesse mesmo capítulo 2, complementa: Deus não condena, portanto, os prazeres terrestres, como alguns pensam, sendo radicais nesse raciocínio. Mas Deus não condena os prazeres terrestres, mas Deus condena o abuso desses prazeres em prejuízo das conquistas espirituais,
em prejuízo dos atributos espirituais. Então, o que é condenável é isso, é a gente colocar na frente como o mais importante tudo que é material e que é passageiro, em detrimento, esquecendo as conquistas espirituais, os valores espirituais, as virtudes morais. Então, esse raciocínio, essa reflexão também está implícita, agora posso dizer, está até explícita diante das elucidações da doutrina espírita. Esses ensinamentos estão explícitos hoje para nós na doutrina espírita, em toda a sua obra, codificada por Allan Kardec. Obrigado a todos aí que estão aí nos assistindo, boa noite a todos vocês. Hoje, você que está acabando de chegar, estamos tratando do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino não é deste mundo. Então, nesse mesmo capítulo 2, a gente pode chegar ainda a algumas outras conclusões, algumas outras reflexões. Não devemos, entretanto, mesmo sabendo que Jesus disse, meu reino não é deste mundo, mas nós não devemos ficar pensando que aqui na Terra, nessa nossa existência, eu devo ficar esperando a morte chegar para ser feliz do outro lado? Não, esse não é o raciocínio mais correto, pois a felicidade, ela é uma construção do hoje, é uma construção do agora, como nos ensina André Luiz na psicografia singular de Francisco Cândido Xavier. Não espere na morte as soluções que se deve ter na vida. Não espere na morte as soluções que se deve tomar na vida. Dê o seu melhor em qualquer lugar, dê o seu melhor em qualquer situação. Quando você menos esperar, as coisas vão se ajeitar. Então vamos priorizar as nossas conquistas espirituais, mas termos cuidado também com as nossas conquistas do momento, com os obstáculos que temos que vencer, as vicissitudes que temos que superar nessa atual existência, porque não caímos aqui de paraquedas, não caímos aqui na sorte. Quando eu digo não caímos aqui, na situação que estamos, com a família que estamos, com os problemas que estamos, na sociedade que estamos, no país que estamos, na pandemia que estamos. Então tudo é para ser enfrentado, mas com cautela e sempre priorizando essa interpretação espiritual. Tudo é aprendizado e nos serve como crescimento. Como disse, quando a gente menos esperar, as coisas vão se ajeitar. As coisas vão se ajeitar. O tempo passa rápido, já temos meia hora aí de estudo, de reflexão, mas temos ainda uma interpretação, algumas interpretações para refletirmos juntos. Vamos dar um pulo em Mateus 22, capítulo 22, versículo 39. Vamos relembrar este ensino de Jesus. Jesus diz, amar ao próximo como a si mesmo. Jesus inovou, criou em quase tudo que ele disse, mas essa expressão ela já foi dita anteriormente em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Levítico, um livro do Antigo Testamento atribuído a Moisés, um dos 5 livros do Pentateuco de Moisés, onde, em outras palavras, é dita a mesma coisa, amar ao próximo como a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo. É uma frase única. É uma frase única. Eu estou trazendo essa frase aqui nesse contexto do estudo de hoje, justamente para entendermos que, para amar ao próximo, é preciso, primeiro, amar a nós mesmos, amar a si próprio. Dessa forma, a gente consegue, nos amando, nos dando o devido valor, adquirirmos condições espirituais, morais e até materiais de poder auxiliar o próximo para chegar no ponto, como Jesus nos ensina, de amar ao próximo. Se o mandamento fosse amar a si mesmo só, não teria sentido, porque isso é um sinônimo de orgulho, de egoísmo.
E se fosse só amar ao próximo também, não estaria completo o raciocínio, porque Jesus, as leis divinas, elas querem, elas desejam que nós, seres humanos, nos amemos a nós mesmos para poder termos condições de crescer juntos com o outro. Como eu costumo dizer e sempre repito, a doutrina espírita, o cristianismo, é de redenção coletiva. Não vai só um para o plano de luz, não vai só eu, não vai só você, teremos que ir todos. Se nos derem uma passagem para uma colônia de luz, essa passagem é de ida e volta, não é só de ida. Não vamos ficar lá como anjos, vamos retornar para auxiliar os outros que ficaram para trás. Assim como hoje nós que estamos para trás, temos auxílio do plano espiritual para nos ajudar, nos intuir a nos elevarmos para subir a escada luminosa rumo a Deus através das pegadas do Mestre Jesus. Se você tem 1 talento, 2 talentos ou 5 talentos, não importa, faça-os multiplicar. Vamos parar de ficar nos comparando a outras pessoas. 99% da infelicidade e amargura vem da comparação que fazemos de nós com outras pessoas, que julgamos terem, essas outras pessoas, julgamos ter que elas tenham recebido mais do que nós. Então, segundo alguns estudos da psicologia, 99% da tristeza, da amargura, do sofrimento é esse. A gente não se espelha nos que tem menos, mas a gente quer nos comparar aos que tem mais. Isso nos traz bastante felicidade. Vamos ter uma resignação, mas uma resignação dinâmica. A gente aceita o momento, mas luta para nos melhorarmos do ponto de vista espiritual, moral e também material, por que não? Então essa resignação dinâmica significa isso. Vamos ter paciência, vamos entender a situação, os obstáculos, mas vamos lutar, vamos ser dinâmicos, atuantes, para nos melhorarmos em todos os aspectos. Mas como disse agora há pouco, uns 10 minutos atrás, priorizando as conquistas espirituais, porque essas serão eternas, são eternas. As materiais são passageiras. Pôncio Pilatos não é mais o governador da Judéia. O Tibério, que era o imperador à época da crucificação de Jesus, ele não é mais o imperador romano. Aliás, não existe mais Império Romano. Então tudo muda no ponto de vista material, tudo muda e depois de um tempo a gente vê quanto é fútil esse mundo material. Devemos dar o valor necessário ao mundo material, necessário, não excessivo e não fútil. Então bastante interessante a gente ter esse raciocínio também nesse capítulo 22, meu reino não é desse mundo. Ou eu lamento e pereço, ou eu agradeço e cresço. Então vamos parar de nos lamentar, que não nos trará nenhum benefício. Vamos entender a situação, agradecer o que nos é dado, para que a gente possa crescer nesse sentido. E o crescimento virá em todos os sentidos, a partir dessa consciência do que nós temos, do que nós somos e do que os problemas que temos, da necessidade desses problemas. Então eu vou sofrer a vida inteira? Não, vamos lutar para amenizar todos os sofrimentos e obstáculos. É para isso que estamos na Terra, senão a gente ficava no plano espiritual só. Estamos aqui para provas e expiações, para aprender a enfrentar os problemas e resolvê-los por nossa conta. Então esse é um raciocínio bastante interessante nesse capítulo 2, meu reino não é desse mundo. Eu ouvi uma história há poucos dias atrás que eu achei bastante interessante. É uma história rapidinha, de 2 minutos. O último estudo eu não contei nenhum caso, nenhuma história, e o pessoal falou, mas não teve dessa vez. Então hoje tem. Vou sempre trazer uma passagem interessante, ou de Jesus, ou de um ensinamento popular.
Essa história diz mais ou menos o seguinte: há um tempo atrás, em algum lugar distante, havia uma família formada por 3 pessoas, a esposa, o marido e uma filha. E durante o dia, só a mulher, a matriarca, em casa, e ela percebe que havia 3 senhores próximos ao seu jardim, próximos à entrada da sua casa. E ela não os conhecia, provavelmente viajantes, forasteiros, e naquela época tinha-se o costume de fornecer alimento, ou até mesmo uma hospedagem. E ela vai até esses 3 senhores e pergunta para eles: oi, tudo bem? Vocês não são daqui? Vocês devem estar com fome? Vocês não querem entrar? Eu preparo alguma coisa para vocês comerem. Um deles perguntou: a sua família está em casa? Ela respondeu: não, meu marido está trabalhando, minha filha está para a escola. O senhor, um deles, então respondeu novamente: então nós não podemos entrar na sua casa. Ela não entendeu muito bem aquela situação, mas retornou para seus afazeres domésticos, para dentro de sua casa. À noite, o seu marido já em casa, retornando do trabalho, a sua filha já havia retornado da escola, ela comenta com seu marido que apareceram 3 homens e que ela ofereceu comida, eles não quiseram aceitar porque a família toda não estava em casa. O marido diz: vai lá ver se eles estão ainda e os convide para jantar. Ela então foi e encontrou-os ali ainda nas imediações e, falando para um deles, ela os convida novamente. A família toda está em casa agora, vocês não querem entrar para jantar? Aí um deles diz a ela: olha, nós não podemos ir nós 3, não podemos entrar todo mundo, só podemos entrar um. Eu sou o amor, aquele ali é a realeza e aquele outro senhor é o sucesso. Aliás, a riqueza e o sucesso, e eu sou o amor. Vá lá, pergunte à sua família, o seu marido e a sua filha, qual de nós 3 você quer que entre na sua casa? O amor, a riqueza ou o sucesso? Ela vai então, entra em casa e conta a história para o marido. O marido pede então para a riqueza entrar, seria bastante interessante que a riqueza entre na nossa casa. Aí ela pensa bem e fala: não, mas melhor do que a riqueza é o sucesso. Eu vou pedir para o sucesso entrar para jantar conosco. A filha, ouvindo, fala: não, mãe, não, pai. Peça para o amor entrar, porque uma família com amor é muito boa, é muito importante. E ela vai lá e atende a filha. Ela chega para o homem, para o amor, e disse: nós escolhemos, minha filha escolheu e a gente escolheu junto que você, o amor, entre. Então, amor, por favor, entre para jantar conosco. E assim, ela seguindo para casa, ela viu que o homem, representando o amor, seguia atrás dela, mas que, curiosamente, a riqueza e o sucesso, os 2 homens representando a riqueza e o sucesso também o seguiam. Ela parou na entrada da sua casa e disse: uai, amor, mas você não disse que era só um? Que eu tinha que escolher um, que só um entraria na minha casa? O homem que representava o amor então disse: mas nessa escolha que você fez é uma exceção. Você escolhendo o amor, a riqueza também vai entrar e o sucesso também vai entrar. Então deixo essa reflexão com vocês hoje. O amor entrando primeiro, tudo de bom acontecerá na sua vida, acontecerá na minha vida. Porque o amor traz todas as virtudes junto. Então nós temos que fazer a escolha certa, priorizando as conquistas espirituais, priorizando os valores espirituais. E como eu disse também agora há pouco, aí tudo de bom, tudo vai vir junto de bom na sua vida. Agradeço muito a todos, espero que tenham entendido a história, um pouco longa, mas simplesmente ela nos traz esse resumo dos ensinos do Mestre.
O Mestre é amor, porque Deus é amor, e a gente tem que procurá-lo em algum lugar e deixá-lo ele entrar na nossa casa, como no nosso templo espiritual, em nós mesmos. Aí tudo de bom seguirá, tudo de bom virá junto com o amor. Obrigado a todos, vamos fazer a nossa oração de encerramento e em breve, prometendo voltar aí com mais reflexões da doutrina espírita. Vamos então encerrar com a nossa oração, fechem os olhos, elevando e mantendo o pensamento no Mestre Jesus, em Deus. Vamos agradecer mais uma vez a reflexão da noite, pedindo que essas bênçãos de luz, de paz e harmonia estejam conosco e permaneçam sempre conosco, com nossos amigos, nossa família e todos os seres desse belíssimo planeta, todos os seres humanos, todos que estão nessa mesma luta em busca da luz, deixando para trás os nossos vícios e adquirindo as nossas virtudes, fazendo florescer as virtudes que nós já temos, hoje, amanhã e sempre, sempre com a luz do nosso Senhor Jesus Cristo, nos iluminando a cada dia. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e uma boa noite para vocês.